Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória desse grande bispo, Santo Atanásio. Além de bispo, ele se tornou doutor da igreja. Ele nasceu em Alexandria no ano 295. No Concílio de Nicéia, acompanhou o bispo Alexandre, a quem sucedeu no episcopado. Lutou corajosamente contra os arianos, tendo por isso suportado muitos sofrimentos, e foi várias vezes condenado ao exílio. Escreveu importantes obras doutrinais e em defesa da verdadeira fé. Morreu em 373, um grande defensor da Igreja Católica. Esse bispo. Rezemos e peçamos a ele a graça também de nós no dia a dia podermos defender a fé na igreja, a fé na Igreja Católica, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé nos ensinamentos da igreja. Estamos nesse tempo pascal, estamos na segunda semana desse tempo maravilhoso. O evangelho que nos é oferecido hoje está em João capítulo 6, do versículo 1 até o 15º. Esse evangelho maravilhoso que fala da multiplicação dos pães. Então, vejam só, meus irmãos. Jesus é Deus. E isso nós já temos consciência. Nós, católicos, nós temos a consciência
que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que foi enviado por nós, que foi enviado por Deus, me desculpe, por nós não, foi enviado por Deus Pai, no meio de nós para nos redimir. E nós vimos isso na sexta-feira. Ele ressuscitou e ele é Deus. Como nós vimos ontem ele falando, eu vim do alto, eu vim do céu, o Pai me deu toda a autoridade. E uma vez que Jesus é Deus, Deus ele pode fazer qualquer coisa. E aqui nós estamos diante de um grande milagre, meus irmãos. Um grande milagre. Vocês veem que Jesus, ou São João, que escreveu esse evangelho maravilhoso, que é uma preparação para a Eucaristia, tanto que essa passagem ela aconteceu 1 ano antes de Jesus ter instituído o sacramento da Eucaristia. 1 ano antes, Jesus já começou a preparar todo aquele povo para que nós pudéssemos, através desse milagre, nós pudéssemos entender a Eucaristia. Isso nós vamos ver no desenrolar deste capítulo 6. Mas aqui eu quero trazer algo que é importante, que nós precisamos ter cuidado, porque existem pessoas dentro da Igreja Católica que, influenciados pelas doutrinas, pelas chamadas teologia aí da libertação, influenciado por isto, quando leem este evangelho, eles costumam dizer que, na verdade, a multiplicação dos pães não foi como está sendo apresentada no evangelho de hoje. Então, vamos à leitura da palavra de Deus para ver se houve o milagre da multiplicação dos pães ou foi um milagre da multiplicação dos pães como essas pessoas, infelizmente, têm interpretado. Muitas vezes por ignorância, muitas vezes porque foram influenciadas por outras, porque não tiveram pessoas, teólogos católicos mesmo, que pudessem ensinar. E aí, baseados aí numa tal de questões sociais, acabam reduzindo a divindade de Jesus Cristo a um mero homem, um grande mestre, um homem que fez coisas sociais, mas que fez milagre não. Então, quando se diz que Jesus não fez um milagre, está negando-se a divindade de Jesus Cristo. Então, no evangelho que foi proclamado agora, que todos nós sacerdotes proclamaremos na celebração da Santa Missa. Então, Jesus estava ali do outro lado do Mar da Galileia, ali no chamado em Tiberíades, uma grande multidão estava seguindo Jesus. Jesus ficou preocupado porque já estava ficando tarde, como é que aquele povo ia se alimentar? E ele perguntou para Filipe, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? E aqui já tem um detalhe que é preciso entender. Aqui diz assim, disse isso, o que ele acabou de dizer para Filipe, essa pergunta que ele fez, disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo já sabia muito bem o que ia fazer. Então,
Ele, como Deus, aqui já está outra prova da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já sabia o que iria fazer. Ele iria multiplicar os pães. Então aí Filipe já responde para ele: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Aonde vamos? Não, aqui foi. Jesus disse a Filipe, me desculpe. Então Jesus disse a Filipe, eu me atrapalhei aqui, mas vamos retomar. Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe então respondeu: agora sim. Olha como é que Filipe responde: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Porque, na verdade, Filipe estava dizendo que seria impossível alimentar aquela multidão que estava ali. Eram 5.000 pessoas, meus irmãos. Nos outros evangelistas vai dizer que eram 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. Então, um dos discípulos, agora veja, olha só, o André, o irmão de Simão Pedro disse: está aqui um menino com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Primeiro, Filipe diz que não teriam como comprar, porque nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Olha, não daria para dar um pedaço de pão para cada um. Então, olha, não daria para partir o pão, né? Um pão para 2 pessoas. É isso que ele está dizendo. Então não tem como. Jesus, olha, esquece. Nós não temos dinheiro para comprar pão para esse povo aqui, não. Aí vem agora André e diz: tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente, Senhor? Vocês estão entendendo, meus irmãos? O que eles estão falando para Jesus da impossibilidade de poder alimentar tantas pessoas? Aí agora Jesus vai mostrar que ele é Deus. Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Então, os grupinhos lá, todo mundo sentado. Talvez até as pessoas não estavam entendendo nada do que Jesus estava querendo planejar, ou melhor, fazer. Então sentaram, e aqui vem o grande mistério, que é aquele gesto que nós sacerdotes iremos fazer e que eu já faço em todas as celebrações da Santa Missa. O milagre da Eucaristia. Aqui eu estou falando do milagre da Eucaristia, baseando-se nesse gesto que Jesus vai fazer agora. Mas voltemos ao milagre, não da Eucaristia, mas da multiplicação dos pães. Então Jesus tomou os pães, prestem atenção, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez a mesma coisa com os peixes. Meus irmãos, aonde está aqui escrito que as pessoas haviam trazido pães ali e eles fizeram uma partilha entre eles? E aí eles foram partindo o pão e foi distribuindo entre eles, aí deu para todo mundo se alimentar. Aonde está escrito? Aonde está mostrando isso aqui? Aqui está dizendo que Jesus tomou os pães, deu graças
e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os pães. Aqui aconteceu um milagre, meus irmãos. Esses ensinamentos aí, que na verdade são heresias, que estão negando a divindade de Jesus Cristo, eles dizem o quê? Que foi um momento de confraternização, foi um momento de partilha, que as pessoas distribuíram, foram dando um pedaço de pão para um pedaço de pão, e todo mundo se alimentou. Mas onde é que está escrito isso aqui? Você vê que isso é uma manipulação da palavra de Deus? E se a pessoa que está lendo, ela não pensar, ela vai cair direitinho nesse conto de fadas que as pessoas estão dizendo. Porque se Jesus ele não fez esse milagre, Jesus deixa de ser Deus. Ele era realmente o filho de Maria somente, ponto final, de José, embora o pessoal não sabia que ele era filho adotivo, né? Mas era o filho de José. Ele era um carpinteiro normal como todo mundo. Então ele deixa de ser Deus. Mas aqui está dizendo, Jesus tomou os pães, que foram 5, e os 2 peixes, e distribuiu. Então Jesus foi pegando ali o peixe e dava. Ele não partiu o peixe, ele não partiu o pão, ele foi dando. Estava ali no cesto, ele foi pegando e foi dando, e alimentou todas as 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. Que milagre, meus irmãos, extraordinário. Nenhum ser humano tem a capacidade de fazer uma coisa dessa, mas aqueles que perderam a fé, que leem a Sagrada Escritura de forma muito humana e não querem enxergar a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque querem manipular a palavra de Deus para questões sociais, acabam negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo mais uma vez, aonde está aqui no Evangelho que muitas pessoas levaram os pães lá e os peixes, e depois eles foram distribuindo e houve um momento de fraternidade ali. E aonde está Jesus que fez o milagre? Mas o Evangelho está sendo bem claro. Aí, sabe o que é que eles vão dizer? Vocês são fundamentalistas. Quem é o fundamentalista? É aqueles que pegam a Bíblia, lê e faz tudo como está escrito ali, não interpretam. Quer dizer, uma interpretação para negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É um Jesus histórico. Ou seja, acreditam somente na natureza humana de Jesus, na divina não. Porque para acreditar no milagre, é preciso que nós acreditemos que Jesus ele tem 2 naturezas. A natureza humana e a divina. E ele, sendo Deus, ele pode multiplicar os pães, sim, como ele multiplicou. Na história da igreja, nós vemos também santos como São João Bosco, que multiplicou os pães ali também, porque não tinha e começou a dar para as crianças, e houve a multiplicação dos pães, e outros santos também. Se eu não me engano, foi Dom Bosco. Vocês estão entendendo? Então, houve milagre, meus irmãos. Cuidado, nós estamos nesse tempo pascal, aonde nós estamos nos deparando diante daquele homem que é Deus, que as autoridades religiosas do tempo de Jesus não quiseram acreditar na sua divindade e por isso o mataram. Então nós estamos agora nesse tempo
e vendo com os nossos próprios olhos aquele que foi morto na cruz, é o mesmo que ressuscitou o terceiro dia. É o mesmo que veio do céu. É Ele que multiplicou os pães e os peixes. Ele é Deus. E aqui diz que todos ficaram satisfeitos e ainda sobrou. E ainda sobrou. Mas aqui tem uma peculiaridade do Evangelho que fala que quando eles começaram a dizer que Jesus era verdadeiramente um profeta, aquele que devia ver o mundo, Jesus se afastou dele e foi embora, porque Jesus não deveria ser reconhecido como um profeta, era para ser reconhecido como Deus. Mais uma vez, vamos dizer como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Feliz Páscoa para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.